Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentá-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão Padre Antônio, Deus seja louvado pelo seu ministério, por sua solicitude em acompanhar as nossas romarias. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, amados, amadas, aqui presentes. Quando nos reunimos para fazer Eucaristia, a palavra assume uma centralidade no culto, porque é a palavra de Deus que nos ilumina, que nos sustenta na caminhada. Deus fala e nós o escutamos admirados. A palavra é como pão que nutre o corpo e a alma. Pão que sustenta o cristão nos embates, nas lutas da vida. Quero ajudar vocês, porque é minha obrigação fazê-lo, e o faço com muita alegria, a entenderem as leituras de hoje. Para que cada uma possa levar para casa
o que Deus está a lhe dizer. Primeira leitura. Fala de um homem chamado Naamã. Eu quero lhes dizer quem era Naamã. Era um ministro do rei da Síria. Um homem poderoso, rico. De repente, contraiu a lepra. Tornou-se leproso. Olhe bem, Naamã não conhecia a Deus. Era um pagão. Mas ele ouviu dizer dos prodígios e milagres que o Deus de Israel operava. Certamente contaram-lhe as histórias que todo o povo conhecia. Como Deus tinha agido em favor desse povo, tirando-o do Egito, fazendo-o atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Naamã, então, com uma grande caravana, sai lá do Cairo, sai de Damasco e vai para Israel. Ele quer se encontrar com um homem de Deus. Vocês se lembram o nome desse homem de Deus? Eliseu, profeta. Só que quando Naamã chegou lá, Eliseu não o atendeu. Dá apenas uma ordem, não precisa falar comigo. Manda que ele vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Ele ficará curado. Mas Naamã foi chateado. Como é que ele não me atende? Coisa que ainda hoje acontece, né? Vaidades, sobe a cabeça e às vezes impede a gente ver o essencial. Será que lá na Síria nós não temos rios maiores do que esse pequeno rio chamado Jordão? Olha bem, Naamã está blasfemando, revoltado porque não for atendido. Um servo dele diz: meu senhor, obedece ao homem de Deus, vai te lavar nas águas do Jordão, crê e tu verás o poder do Deus de Israel. É a leitura de hoje. Naamã foi, mergulhou 7 vezes no Jordão e a sua carne se tornou limpa como de uma criança. Aí Naamã, admirado, procura um homem de Deus, Eliseu, e diz: agora eu sei, atenção, que não existe debaixo do céu um outro Deus que não seja o Deus de Israel, o Pai eterno que nós adoramos, Criador do céu e da terra, porque nós somos descendentes de Abraão e do povo de Israel pela fé. Eles não aceitaram Jesus, mas a história deles faz parte também da nossa. Deu para entender? Aí Naamã queria agradecer a graça que recebera. Besteira. Coisa humana. Levou ouro e prata para oferecer a Eliseu. Eliseu diz: não, eu não quero nada, porque é Deus quem realiza milagres. Não quero nem teu ouro nem tua prata, nada. Naamã humildemente insiste: não quero nada. E Naamã diz: deixa-me então levar um pouco dessa terra, porque lá na Síria eu vou erguer um altar ao único e verdadeiro Deus, porque outro não há. Olha que coisa linda para a gente. Num tempo que tantas pessoas imaginam, criam seus deuses, não é? Tem gente que diz que o Deus dele é dinheiro, eu já ouvi.
e levou em 2 burros terra de Israel, para lá na Síria construir um santuário ao único e eterno Senhor. História bonita, não é? E Naamã diz o que a gente deve aprender. De hoje em diante, eu e minha família, nós haveremos de honrar e adorar unicamente, serviremos unicamente ao Deus de Israel, o Pai eterno que a gente tanto ama e tanto adora. Foi por isso que a gente rezou o Salmo, vocês se lembram? O Salmo 97. O Senhor fez conhecer a salvação às nações. Vamos dizer juntos? O Senhor fez conhecer a salvação às nações. O Senhor fez conhecer a salvação às nações. E manifestou aos povos a sua justiça. E manifestou aos povos a sua justiça. O Senhor fez que aquele ministro do rei da Síria conhecesse a justiça do céu. Conhecesse o verdadeiro e único Deus. E hoje, visitando esse santuário, eu quero que você volte para casa dizendo: eu não fiz um passeio. Foi mais do que uma peregrinação, foi mais do que uma romaria. Eu encontrei na Serra das Varas o Deus vivo e verdadeiro, e outro não existe debaixo do céu que o possa adorar. Volte para casa cheio de Deus, cheia de Deus. É o que eu mais lhe desejo. E a sua vida muito mais feliz será. Amém? Amém. A segunda leitura, vocês se lembram? É a segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo a quem? A Timóteo. Timóteo fora discípulo de Paulo. Foi Paulo quem o catequizou e o batizou. Paulo o gerou para a vida. Mas ele escreve uma carta emocionante. Vocês perceberam? São Paulo está preso, algemado em Roma. Eu já estive nesse lugar, na Basílica de São Paulo Apóstolo Extramuros. Lá naquela igreja imensa, embaixo, tem um porão de 4 metros quadrados, onde Paulo ficou ali, lançado, algemado, por causa do Evangelho. E é dali que ele escreve dizendo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentro dos mortos, segundo o Evangelho que eu te preguei. Olha que coisa linda. Ele está dizendo a você e a mim: lembre-se de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Lembre-se e caminhe com Ele, por onde você estiver. E nunca o esqueça, porque só Ele a vida pode te dar. Lembra-te de Jesus, nossa Páscoa, nossa vida. Olha para esse altar hoje. Mostra o altar, meu filho. Olha para esse altar e tu entenderás que em cada altar do mundo Ele sempre estará, esperando pelo seu povo, para a fome de todos saciar. Lembra-te de Jesus, todas as vezes que começares teu dia, nos trabalhos, nas estradas, onde estiveres, lembra-te de Jesus, e Ele não te faltará. Mas depois, Paulo diz algumas coisas que são muito fortes. Por Ele estou preso, tratado como um malfeitor. Mas eu te digo, Timóteo, a palavra de Deus ninguém pode algemar. Que coisa impressionante. Ele estava algemado. Escreve com dificuldades. Estou algemado por causa da pregação. Mas eu te digo, Timóteo, ninguém nesse mundo poderá algemar o Espírito de Deus. Nem reis, nem rainhas, nem presidentes ou primeiros ministros,
nem supremos tribunais de justiça, ninguém poderá aprisionar a palavra de Deus, porque é a força do Espírito para salvar todo o gênero humano. Ninguém aprisionará o Espírito de Deus. Amém. Ninguém. Podem perseguir, podem matar cristãos como fizeram ontem e fazem hoje, mas todos perecerão. O Espírito de Deus é eterno e nele a igreja triunfará. Oh, como isso é emocionante, não é? Como toca o coração de quem crê e participa da missa dizendo: eu quero pensar mais longe, mais alto. Eu quero ter como águia, asas de águia para voar. Não quero ficar nesse chão, nessa podridão das coisas de um mundo não cristão. Não queira ficar na podridão das coisas de um mundo que não é cristão. Por favor, entenda. E quem tem ouvidos que ouça o que eu estou a lhe dizer. Não fique na podridão de um mundo que não é cristão. Eleve esse homem. Pense mais longe, mais alto. Viva cada momento como sendo graça divina. Não queira rastejar por esse chão, porque quem rasteja é cobra. Filho de Deus tem as asas do Espírito para pensar no céu e um dia lá chegar. Amém. Não se lamente, viu? Cristão não se lamenta, não. Aguenta firme na cruz do seu amado e diz: contigo, meu Senhor, eu vencerei tudo. Só não quero perder minha alma para o inimigo traidor. Sou todo teu e pelos teus caminhos hei de caminhar sempre. É uma carta emocionante, sabe? Ontem, pregando para jovens lá em Vitória de Santo Antão, do Colégio Damas, eu peguei esse texto. Eu insistia para que aqueles jovens compreendessem essa palavra. Porque Paulo diz: não se envergonhem de Jesus Cristo, nem do Evangelho que eu te preguei. Ele diz para Timóteo, e é o que eu quero dizer para você. Nunca, eu dizia para aqueles jovens, nunca se envergonhem de Jesus. Na universidade vocês encontrarão um ambiente hostil à palavra, ou não é? Onde até é proibido falar no nome do Senhor. Sejam corajosos, audaciosos. Não se envergonhem de Jesus Cristo. Porque há uma palavra aqui que eu quero partilhar com vocês. Paulo diz: pois se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Vou repetir. Pois se morremos com ele viveremos. Se ficamos firmes com ele, com ele reinaremos. Agora vê. Se nós o negamos, também ele um dia nos negará no juízo final. Ouviu? Se nós o negamos, um dia no juízo final, ele vai dizer: não te conheço. E a perdição acontecerá. Chama-se morte eterna. E dessa todo dia nós devemos dizer: livrai-nos, Senhor. Porque um dia ele voltará e julgará os vivos e os mortos. Não é o que nós professamos no credo? Mas se nós o negamos, ele permanece fiel, pois assim não pode se negar, pois é todo amor e só quer a você salvar. Bonita a carta de Paulo, não é verdade? Guarde essa mensagem. Não se envergonhe de dizer que é cristão. Não se envergonhe da sua fé católica. Não se renda diante desse mundo mau. Não se renda diante das investidas do materialismo ateu
e das ideologias contrárias à verdade de Deus. Seja combatente, como diz Paulo, combatindo com bom combate, guarde a fé, não a troque por uma coisa qualquer, pois tudo passa, tudo passará, mas Deus permanecerá, e nós com Ele queremos reinar. Quem está entendendo, por favor? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Obrigado por essas mãos. Estou entendendo, Pai. Não negue a sua fé. O Evangelho. Jesus vai caminhando para Jerusalém. Eu contemplo. Da manhã 8, eu vou passar 12 dias lá, rezando, fazendo um retiro, para depois para aqui voltar. E com meu irmão, com a igreja, continuar essa missão aqui dessa Serra das Varas. Enquanto vida Ele me der. Vou levar todos os que aqui chegam. Será um retiro, Padre, de 12 dias, percorrendo os mesmos caminhos dele, com um texto na mão. Acreditem, em cada lugar santo, eu quero te levar. Não estou fingindo nem mentindo, porque mentir é pecado. Pecador todos nós somos, mas não devemos pecar. Rezarei pelo povo que chega aqui. Por essas crianças que me abraçaram quando eu cheguei aqui. Pensa, Padre, por cada pessoa que nesse santuário toda semana vem celebrar conosco a esperada esperança do que um dia haverá de chegar. Um novo céu e uma nova terra. Que todas as coisas desse mundo passam, mas Deus sempre permanecerá por todo sempre. Jesus vai caminhando. De repente, à distância, a palavra diz, ficaram à distância 10 leprosos a gritar. Meu irmão Frei Capuchinho, sabe por que eles ficaram à distância? Porque leproso na época de Jesus, de ninguém podia se aproximar. E era a religião que dizia isso, considerando-os amaldiçoados por Deus. A lepra era uma maldição, não era uma doença. Misericórdia. Mas o Deus que veio aqui habitar, quebra os paradigmas, quebra os preconceitos, e deles ousa se aproximar. Certamente quem o acompanhava se assustou, se afastou, porque de leproso ninguém podia chegar. Jesus se aproxima, chega perto, para dizer que nesse mundo, ninguém excluído deve ser. Quem ama não exclui. Quem ama não se cansa de amar. Quem ama 1000 vezes perdoa se preciso for, mas nunca deixará de amar. Aproxima-se dos leprosos. Aí sim. Ontem, pregando esse retiro, um jovem muito inteligente, ele disse, eu tenho dificuldades, Padre, de compreender as coisas de Deus. Às vezes parece que eu quero ser ateu. Eu chamei aquele menino, Padre, como o senhor me conhece, para perto de mim e disse, olha para mim. Quantos anos você tem? 16. Conheça um homem chamado Jesus. Se você não quer conhecê-lo pela parte espiritual, conheça o humanismo desse homem, as atitudes desse homem, o olhar desse homem, o jeito desse homem. E a ele você chegará e dirá, agora eu conheci, tu és meu Deus e meu Senhor. Porque ninguém nesse mundo pode se comparar a Jesus. Ame-o. Olha ele chegando perto dos leprosos. Chegando perto de quem as feridas no rosto trazia. E com o olhar divino, nessa terra de exilados, diz, vão ao sacerdote. Por que ele mandou para os sacerdotes? Porque eram os sacerdotes que excluíam. E gritavam quando chegava um leproso, fora! Amaldiçoado! Vai para o sacerdote para dizer que essa religião antiga acabou,
chegou um novo tempo, e o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos, e que nos altares da vida celebramos todo domingo, ou todo dia na Santa Missa, e quem dele se aproxima e o conhece, vai se apaixonar por ele, e cristão de verdade vai ser, quer agrade ou quer desagrade, pois só interessará amá-lo acima de todas as coisas, e mais do que tudo. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou cansado, mas não estou desanimado, estou feliz. A irmã Flávia, a religiosa que estava com os meninos, disse: padre, o senhor está cansado. E eu sempre estou. Mas se vocês me chamaram para pregar, sexta, sábado, ontem a ti, cheguei aqui de noite, quase 11 horas da noite. É minha obrigação. Ai de mim, se eu não pregar. E saibam, enquanto vida tiver, ninguém vai me parar. Ninguém. Minhas irmãs já disseram, e aqui eu tenho minha querida sobrinha, Marília, e o esposo. É hora de parar, dona Terezinha, viu, Marília? E eu disse: fique com a sua vida, deixe em paz. Deixe-me empregar. Você sabe que você não é mais jovem, você já sabe quantos anos tem, não precisa dizer que eu sei. Eu vou completar 74 anos, minha irmã, e você é muito mais velha do que eu, disse para ela. Quase que eu dizia o que o jovem disse: fique na sua e me deixe pregar. É missão de todo cristão. Há uma música bonita, né? É missão de todos nós. É missão de todos nós o reino de Deus anunciar. Porque tem muita gente boa, vou terminar, se perdendo porque não conhece Deus. Gente boa, gente se lançando nas maldades do mundo, drogas, vícios, prostituição. São filhos de Deus. E a todos nós precisamos salvar. Termino fazendo esse apelo: não se envergonhe de Jesus. E eu já disse ao meu irmão, Padre Antônio, a quem agradeço, porque se não fosse você, eu tenho consciência que esse barco eu não podia levar sozinho. Mas não sei, Padre, porque esse roxinol, todo domingo aqui, nesse horário, fica a cantar. Ou eu sei, e a vocês eu quero dizer: é uma criatura divina. E quantos na missa nem se lembram de celebrar? Esse roxinolzinho, daqui a pouco você vai ver ele cantar. Passa a missa toda cantando. E eu já vim à tarde aqui sozinho olhar se ele estava, desapareceu. Foi-se embora, parece que ele está cantando para o povo. Quando o povo vai embora, ele vai embora para o seu ninho. As coisas de Deus ninguém entende, ou só pode entendê-las quem pede auxílio divino, porque de 1000 formas ele fala, e a cegueira da humanidade continua cada vez só crescendo. Felizes os que veem o que vós vedes, disse ele. Felizes os que contemplam as coisas do céu, ainda estando na terra. Amém, aleluia, amém.